Eu sou o Biramelo e você está no canal. Bom, gente, se vocês hoje estão esperando aqui de repente, eu não sei se vocês com certeza já viram na descrição do vídeo aí no título do vídeo, um vídeo falando de coisas legais, né? Descobertas científicas, planetas que foram descobertos, quem sabe o pé grande, né? Quem sabe até o menino do Acre que apareceu, é ou não é? Apareceu o menino do Acre, o menino disse que ele queria encontrar uma verdade que estava em si mesmo. Olha, cara, até pedi desculpa pra vocês que pediram pra me fazer um outro vídeo. Vou falar do retorno do menino do Acre, me desculpa, mas eu não vou conseguir fazer um vídeo sobre isso. Porque eu acho que as informações estão aí, eles já falaram e por respeito a vocês, tá? Por respeito a vocês. Eu tava vendo até uma matéria dele, ele tava falando assim que foi, de certa forma, uma jogada que ele teve, né? Pra que ele pudesse despertar as pessoas para o conhecimento. Agora eu fico pensando, cara, o menino é gênio, o menino é espetacular, não tem eu não tenho nem como dizer pra você que não é. Espetacular, menino muito inteligente, escrever aqueles livros em código e coisa do tipo. Achei muito interessante, muito importante, como a gente falou naquele vídeo. Se vocês quiserem saber um pouco mais, vai lá no vídeo, dá uma assistida. Um material legal. Mas, cara, eu não consigo ver algo muito relevante nisso, assim. Eu não consigo despertar as pessoas ao conhecimento o simples fato de eu sumir, escrever livros em código e sumir. É um trabalho árduo, sim, é um trabalho árduo que esse menino teve, é um propósito, de repente, muito bom, concordo, propósito maravilhoso que ele teve, mas infelizmente não é uma coisa uma ferramenta muito eficaz, vamos dizer assim, né? Ele poderia ter lançado seus livros e fazer um trabalho de repente de divulgação, bom, não sei, mas eu não vou conseguir falar um pouco sobre isso porque eu acho muito superficial. E não é uma coisa muito... Não que a gente não fale de coisas superficiais, porque até mesmo superficialidade depende de que olhos estão enxergando isso, né? Então eu acho interessante compartilhar coisas legais e importantes, mas infelizmente, vamos dizer assim, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. Então você que não gosta muito que eu fale bastante, lembra? Eu vejo muito alguns comentários, o cara fala, pô, esse cara fala demais, né? Faça um vídeo logo. Eu aconselho você não assistir. Se você não gosta de assuntos muito complexos também, política, ou de repente você é a favor de uma anarquia generalizada, eu acho que você não vai gostar muito deste vídeo. Mas eu me sinto no respeito para com vocês que são do canal, falar um pouquinho sobre isso. Eu acho que é interessante. E eu queria despertar vocês, eu queria motivá-los de verdade a não aceitar as conversas ou as posições já prontas, sabe? Eu queria desafiá-los, vocês assim, que têm caminhado conosco e eu caminhado com vocês esses tempos, eu queria desafiá-los de verdade. Não estou falando como um professor, não, estou falando como um nerd ou como alguma coisa, sei lá, o título que pode ser dado a alguém que gosta de conhecimento. Mas eu estou te despertando como ser humano, um ser diferente, um ser que Deus fez diferente dos animais, onde a gente tem a capacidade de pensar e a gente tem a capacidade de diluir informação. A gente tem capacidade de ponderar, criticar, no bom sentido, claro, né? Porque eu acredito que o ódio nunca teve lugar à mesa com a sabedoria, né? O ódio não consegue sentar à mesa com a sabedoria, mas eu acho muito interessante que na multidão dos conselhos sempre tem sabedoria. Não que eu acredite que a voz de todos é a voz de Deus, como diz o ditado, não creio nisso, mas, principalmente hoje em dia, onde todos com preguiça de querer buscar as suas próprias experiências, gostam de coisa mastigada, então liga a televisão, aquilo está dizendo, poxa, então aquilo é verdade, eu vou acreditar nisso e acabou, e ponto final, e você contra quem pensar o contrário, sabe? Eu estava vendo um comercial esses dias, achei muito interessante esse comercial, quando fala que podemos discordar. Cara, eu acho isso lindo, eu acho que a gente deve muito discordar, se a gente discorda de fato, mas as nossas contravenções ou os nossos conflitos de ideias, eles têm que ser embasados em conceitos tocáveis, verdadeiros, reais, né? E eu acho que isso é muito legal para que a gente faça, tá? Então hoje eu vou estar falando um pouquinho, na verdade, compartilhando com vocês, pessoas próximas, que eu posso trocar essa ideia. Eu tenho falado para você que eu tenho muitos amigos pessoas que eu chamo de amigos, tá? Pessoas que a gente tem contato, a possibilidade de conversar,
de dividir pensamentos, somos grandes amigos e temos muitas vezes ideias divergentes, isso é muito legal. Mas eu acho que a gente pode alcançar um pouco mais com aquilo que a gente tem, que é esse canal. De vez em quando, eu não gosto, na verdade eu nem pensava em fazer isso, mas eu acho interessante também. Eu acho que eu estava pensando, o propósito do canal, eu acho que é compartilhar ideias, despertar pessoas ao diferente, ao profundo, né, a crítica, né, pessoas que têm possibilidade de condições de raciocínio, pessoas que não sentem apenas e expressam sentimentos sem base, mas são pessoas que sentem e ativam a função cerebral para que possa buscar mais assuntos mais profundos, tá? Bom, eu vou te dar uma notícia e você assustadoramente vai achar que essa notícia é do século XIX ou até anterior a isso, mas não. Isso está acontecendo hoje, 2017, século 21, e as pessoas, por justamente não conseguirem pensar, as pessoas não querer ter o trabalho de conhecer, mas que é tudo muito fácil, não se despertam ao conhecimento, mas à busca de conceitos, mas são infelizmente apenas transmissores de informação, como se fosse um alto-falante. São caixas acústicas, microfones que só transmitem uma mensagem que ouvem e não diluem ela, né? E esse é um problema. Bom, ali na cidade de Charlottesville, ali no estado da Virgínia, nessa semana, a gente teve cenas lamentáveis de um grupo de socialista, neonazista, segundo intitulado por alguns, e depois eu vou falar o porquê eu estou dizendo isso, em combate com pessoas que estavam protestando contra eles gostariam, na verdade, o prefeito, né, tinha aprovado essa ideia e tal, de eles tirarem a estátua, né, do General Lee. Quem que foi o General Lee, Bira? Inclusive, se você tem desejo de saber um pouquinho mais sobre a Guerra dos Confederados, né, ali na Guerra Civil Americana, né, tem um vídeo que eu fiz falando sobre aquela série, né, os McCoy versus os Hatfields, e é um vídeo que explica um pouquinho sobre o que foi essa guerra, né, quem foram os confederados, quem foi, né, por que lutavam e coisa do tipo. É muito interessante. Se você quiser assistir, depois você procura nos vídeos aí, né, eu vou até tentar deixar o link na descrição do vídeo desse vídeo para que você possa ouvir um pouquinho sobre isso. Falo um pouquinho da série, mas falo dos fatos o que aconteceu de verdade por trás da base dessa série. Bem, aí você pergunta para mim, Bira, quem que foi o General Lee? O General Lee foi um dos confederados ali, ele lutou e com base principal dentre outros conceitos e outras ideias, ele queria permanência, né? Ele estava contra a ideia de Abraham Lincoln da abolição dos escravos. Ele queria que continuasse o regime de escravidão. E então, mas felizmente, ele perdeu isso. Gente, uma coisa que é interessante dizer para vocês também é que a guerra dos conceitos, elas não encontram barreira, elas não encontram formas de se destruí-la a não ser pelo conhecimento, tá? Eu falei para você sobre a possível terceira guerra mundial, e muitas pessoas pensam, poxa, mas está acontecendo, Bira? Já está acontecendo, na verdade. O conceito ideológico, né, do capitalismo com a ideia do comunismo ainda acontece. Depois da cortina de ferro ter caído, as pessoas acharam que acabou, mas não, continua acontecendo. É um jogo de xadrez onde as pessoas saíram do foco da mídia, o foco daquilo que é visível, onde as pessoas pegam em armas e guerriam, né? E elas continuaram ainda com esse embate, com esse impasse. Isso tem acontecido ainda, né? Com o foco principal hoje ali a Coreia do Norte assombrando a Coreia do Sul. O que eu alerto vocês que ela é apenas uma pecinha no tabuleiro que tem sido movida com propósitos de outros lugares, propósitos maiores, tá? E eu explico isso também no vídeo que eu vou colocar na descrição aqui, que fala um pouquinho sobre essa terceira guerra, né, que já está acontecendo aqui dentro do conceito ideológico, mas também daqui a pouco possivelmente pode ser pego em armas, como se vê aquele um maluco, né, lá do presidente da Coreia do Norte testando armas e assustando todos. Mas como não, o foco saiu agora, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então o general ele acabou perdendo, porque ele tinha essa ideia e o presidente ali conseguiu, na verdade, destruir e acabar com abolir, né, a ideia da escravatura nos Estados Unidos de forma legalizada. Por que eu falo forma legalizada? Gente, isso acontece até hoje. Escravidão acontece até hoje.
tá? Sempre houve na história e vai acontecer sempre. Os negros não foram os únicos escravos, tá, gente? Isso é uma prática milenar, tá? Isso aconteceu muito. É foco pra gente, é um foco muito forte pra gente, porque nós somos frutos, de repente, dessa coisa do colonialismo português, né? Onde nós somos frutos dessa escravidão, seja de forma ideológica, de forma física, geneticamente falando. A gente é fruto disso. Então, mas isso sempre aconteceu, tá? Sempre aconteceu. Mas ali nos Estados Unidos eles tiveram esse embate que foi marcado pela história. E o presidente conseguiu, ali, o governo conseguiu ali destruir ali essa ideia. Mas na Virgínia, nessa cidade de Charlottesville, eles têm uma imagem, uma estátua desse general, tá? E esse general, ele lutou, na verdade, para que mantesse a escravidão. Ali nós temos uma população muito grande de negros. E nessa semana, infelizmente, eu vi lá aquela imagem, vocês todos viram com certeza, a imagem de um grupo, né, saindo nas ruas, fazendo saudações nazistas, gritando coisas como essa aí que você está ouvindo, falando coisas desse tipo, com preconceito, com a guerra fortíssima contra negros, homossexuais, judeus e assim por diante. E você fala, Bira, mas Hitler não fez um mal suficiente para que o mundo pudesse se afastar disso? Pois é, gente. A maior escravidão também é na mente. Então as pessoas que seguem essa ideologia, eu vou até ousar dizer para vocês que na verdade é uma questão de manobra, são massas de manobra, tá? Por isso que eu falo para vocês, eu volto a dizer para vocês, não aceitem conceitos prontos, não aceitem isso, sabe? Se você ouviu algo que te agrada, vai atrás, vai procurar, vê a base, vê o fundamento. Houve pessoas que têm opiniões diferentes, sabe? Busca com informação, pega todo esse monte de informação, coloca dentro de um liquidificador ali, né? E vê qual é o sumo mais importante, o que converge informações, para que realmente isso vale a pena, tá? Não seja mais um piolho, vamos dizer assim, que vai pela cabeça dos outros. Não seja escravo de conceitos, de pessoas. Por que você fala isso? Eu tô falando isso, gente, por o seguinte. Todo mundo só viu um grupo de pessoas com um estilo nazista que supostamente eram ditos como pessoas de direita ou extrema direita. Pessoas dizem que extrema direita são socialistas, né? São pessoas, né, totalmente ali com essas posições preconceituosas, vamos dizer assim, né? Que eles englobam que todos a religião, os religiosos são extrema direita. E Hitler? Hitler era extrema-direita ou extrema-esquerda? Hitler era socialista ou Hitler era de extrema-direita, capitalista? Você não sabe? Eu vou colocar algumas coisas para que você possa pensar sobre isso, tá? Algumas frases. Inclusive, eu vou botar um vídeo para vocês onde um cara que se diz de esquerda, tá? Mas eles dizem ser contra a direita. Olha só, a direita pela qual eles dizem que tem feito esses movimentos socialistas, né, esses movimentos radicais. E quando eu falo isso, eu falo da ideia de que eles falam que a extrema-direita geralmente são os mais religiosos, são coisas do tipo. Esse discurso desse cara, desse rapaz, usando todas as palavras de Adolf Hitler. Ele usando palavras de Hitler, colocando como se ele fosse contra a ideia de Hitler. Entende o que eu estou dizendo para vocês? É uma confusão, sabe? Poxa, aí você fala para mim, mas Bira, o que tem... Como se conectam isso? Como essas coisas se conectam? É só você ver a pauta de discussão da esquerda e você comparar com o nazismo. Eles têm a mesma ideia, ódio contra judeus, sabe? Eles têm essa ideia do afastamento, essa coisa da separação, tá? Eles têm isso muito baseado. Gente, eu não estou aqui para falar de política, mas estou dizendo para você que eu quero que você pense. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero que você, quando você se posicionar com uma situação, não ouça só aquilo que te agrada, tá? Por exemplo, se você se pôs numa posição de direita, não ouça só a direita, ouça tudo e pondere as ideias. Ouça os fundamentos, veja a história, tá? E ponderem isso. Por quê? Para que você não caia no engano como este cara. Depois no final eu vou colocar o vídeo e vocês vão perceber o engano que ele comete e a besteira que ele acaba falando, fazendo confusão. Ou seja, então ele é um cara que quer manipular? Eu não acredito, pode ser que ele seja um cara simplesmente que está transmitindo uma ideia que ele nem mesmo não ponderou.
tá? Então a gente vai depois colocar isso aí. Mas o que acontece? Então eles começaram ali, entrar num conflito muito grande ali com relação a essa ideia. Então, por exemplo, eles saíram na rua dizendo, protestando, dizendo que não era para tirar aquele símbolo ali, porque era aquela imagem do General Lee era um símbolo para eles que tinham a mesma posição até então do General Lee. Partindo disso, os caras, um grupo de negros, né, um grupo, né, que estava ali sendo xingalhado ou se ofenderam por conta da história, também saíram à rua para dizer que não, ele tinha que sair dali sim. Aí eles começaram no embate e no combate fisicamente ali, e aí a gente viu aquela catástrofe, aquela situação terrível, tá? Eles discriminando, outro querendo sair de frente, um cara vem com um carro e tenta matar as pessoas, né? Porque ele também era do lado que gostaria que ficasse a estátua do Lee ali. Mas o que vocês não sabem, eu vou dizer para vocês, é que ali existiam dois grupos. E eu não vou dizer muito sobre isso, eu quero que você vá pesquisar se você se interessar. E nesses dois grupos existiam os Antifas e os Black Lives Matters. Os Black Lives Matters, eles são a evolução de um grupo chamado Black Panthers, tá? Que houve ali nessa situação, que eram os mais radicais com relação à ideia negra, que o negro tinha que ser o seu lugar e tal. Depois vocês procuram saber, na internet tem bastante disso, é legal vocês procurarem saber, que é um assunto que vai esclarecer bastante coisa pra vocês. Então, os Black Panthers, eles evoluíram e hoje tem um grupo chamado Black Lives Matters. E esses Black Lives Matters, eles lutam por essa causa, sim, com um pouco menos de intensidade, mas eles brigam por essa causa. E os Antifas, quem que são os Antifas? Ku Klux Klan, essas ideias mais radical, que é adepta à ideia do General Lee, essa coisa de ir contra gays, contra judeus, contra todo mundo, tá? E na verdade, os que estavam de verdade fazendo uma passeata, uma manifestação pacífica, eram poucos ali, eles não tinham, não eram muitos, porque pessoas saíram com a ideia de protestar até com relação ao General Lee, aquela imagem do General Lee ali, daquela estátua, pacificamente. E o outro povo também, alguns negros saíram para manifestar de forma tranquila. Mas, como a gente sabe que tem muita massa de manobra, esses dois grupos, que se você buscar na internet, você vê eles espancando pessoas, fazendo revolta, tanto para um lado como para o outro, tá? Eles também entraram na cena e eles ganharam a cena ali, fizeram essa porcaria que a gente viu aí, essa palhaçada, essa coisa ridícula, que eu acho que isso me arregaçou, gente, falar a verdade. Porque a gente lida com várias pessoas, de várias classes sociais, de várias questões ideológicas, e a coisa mais bela do mundo é a gente poder dividir as nossas informações. Eu descobri que eu estou errado, e isso só vai acontecer se eu ouvir algo que é diferente de mim. Eu tenho que estar aberto a isso, que é um privilégio. Ou eu prefiro continuar no erro, ou descobrir que eu estou errado e começar a andar no caminho certo. Essa é uma questão de inteligência, então eu acho isso muito legal. É por isso que quando vocês colocam nos comentários, algumas pessoas colocam ofendendo, coisa do tipo, eu não acho ruim não, né? Assim, se é ofensa sem fundamento, beleza. Agora eu acabo tirando mas quando é um pensamento, olha, cara, não concordo com você, olha, eu acho que você fala demais, né? Eu acho que seu português não é muito bom. Eu acho isso muito bom, isso é muito bom pra mim, tá? É lógico que a gente pondera tudo porque eu não sou um alienado, mas eu consigo diluir isso para o meu bem. E eu vendo essas cenas, como você está vendo aí, como você está assistindo aí, vendo essas cenas infelizmente lamentáveis, a gente começa a perguntar, será que nós somos seres que temos evoluído? Ou só alguns têm evoluído e têm feito, como diz aquela música, vida de gado, né? Por que gado? Porque onde um boi vai, os outros vão atrás, ou seja, eles não raciocinam por si mesmos. E eu vi essas coisas acontecendo, e comecei a pensar sobre isso, e eu comecei a pensar sobre eu mesmo, sobre os meus filhos, que mundo que os meus filhos vão crescer, e como eu posso defendê-los, e como eu posso criar armas, e que eles possam conseguir sobreviver neste mundo, mesmo se assim Deus quiser, eu for e eles estiverem por aí. Eu fico olhando, eu acho que a maior defesa, primeiro, que é se aproximar da essência deles, né? Eu acho que isso é o mais importante. Segundo, as pessoas falam muito sobre religião, né? Eu ouço as pessoas falando sobre, não, porque a religião faz isso. Cara, as cruzadas foram terríveis, né? E as pessoas colocaram na conta de Deus. O islamismo causa, às vezes, coisas terríveis e é colocado nas contas de Deus. Padres e outros pastores que sejam fazendo coisas terríveis e as pessoas colocam
na culpa de Deus, na conta de Deus. Deus tem pagado pato há muito tempo por coisas que Ele não ensinou e que Ele não orientou. Então até isso, antes de ter preconceito sobre qualquer coisa, procure ver na essência. E eu quero ensinar meus filhos, e eu quero compartilhar com quem eu puder, que nós sejamos pessoas racionais, que a nossa fé seja também racional, e que a gente consiga ponderar cada circunstância para que nos tornamos pessoas melhores. Sim, eu acredito que quando a gente se aproxima de verdade de Deus, a gente consegue realmente ser pessoas melhores. Quando a gente se afasta, porque eu nunca vi, o próprio Jesus mesmo, um homem espetacular para mim, o maior de todos os tempos, a base de tudo aquilo que eu consigo ver e acreditar, ele não ensinou outra coisa. Ele não ensinou ninguém a pegar em armas, ele não ensinou ninguém a odiar ninguém, nem discriminar ninguém, independente da escolha de cada um. Ele ensinou pessoas a se amarem e se respeitarem. E é assim que eu quero que meus filhos cresçam. Que eles consigam viver com pessoas que têm ideias divergentes, que eles consigam viver com pessoas que eles não concordam, mas mesmo assim ele possa respeitá-los e amá-los, e eles possam crescer como pessoas racionais. Porque para mim a fé é inteligente, ela não é um salto no escuro. E eu acredito que até contradiz a ideia de que se Deus criou nós como seres pensantes, porque Ele faria nos buscar de repente no escuro, se jogar inconsequentemente. Ao contrário, eu acho que isso está muito ligado à essência de Deus e o propósito pelo qual a gente foi criado. Beleza, gente? Bom, quis abrir o meu coração para vocês, compartilhar um pouquinho sobre isso, porque eu sonho com uma sociedade melhor. Eu sonho com pessoas melhores, livres de verdade. Mas a liberdade tem que acontecer, primeiramente, aqui. E isso vai nos levar a viver um mundo melhor. Não seja mais um no meio da multidão, não seja aquele que seja guiado pelo vento soprado, onde o vento sopra você vai, não. Pondere todas as posições, pondere todas as circunstâncias e vá adiante. Seja uma pessoa que faça a diferença, seja ícone de verdade. Respeite seu próximo mesmo aí, as pessoas que pensam diferente de você, porque eles têm muito a te ensinar e você tem muito a ensinar eles. Beleza? Fico por aqui com todo o meu carinho e com toda essa gratidão que eu tenho de poder abrir meu coração para vocês e saber que vocês estão bem aí, pertinho junto comigo. Valeu? Se encontrando no próximo vídeo. Vocês com ideias novas, vídeos novos e coisas legais. Até mais. Stand here today, a veteran of these United States Armed Forces and a proud 21st century patriot. Yes! I would like to take this opportunity to talk about this oppressive regime and the repressive regime that constitutes capitalism as a whole. We are socialists, we are enemies of the capitalistic economic system for the exploitation of the economically weak. With its unfair salaries, with its unseemly evaluation of a human being according to wealth and property instead of responsibility and performance. And we are all determined to destroy this system under all conditions. Benefit to the community precedes benefit to the individual. This state should retain supervision, and each property owner should consider himself appointed by the state. It is his duty not to use his property against the interests of others among his own people. This is the crucial matter. This American nation will always retain its right to control the owners of property. A policy of laissez-faire in this sphere is not only cruelty to the individual guiltless victims, but also to the nation as a whole. For there is one thing we must never forget. The majority can never replace the man. Life is like a mirror. If you frown at it, it frowns back. If you smile, it returns the greeting. Donald Trump seems to think that if you tell a big enough lie and tell it frequently enough, that it will be believed. It's not the truth that matters, but victory. The doom of a nation can be averted only by a storm of flowing passion. But only those who are passionate themselves can arouse passion in others. Thank you. So, everyone just applauded Adolf Hitler.